E agora temos o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, Flávio Roscoe. Bom dia, presidente, como vai? Bom dia, Guilherme. Bom dia, Laura. Um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, como você tem um leão para matar a cada dia, como a gente estava falando aqui antes de começar, vamos a cada um deles paulatinamente. Primeiro, queria a sua avaliação, presidente, sobre o cenário global que temos desde a decisão do presidente americano Donald Trump de fazer a tarifação. Já deu um primeiro contexto na sua entrevista coletiva na semana passada do quanto ela pode ser perniciosa caso a gente não adote uma postura de negociação capaz de mitigar os problemas que nós temos por aqui. O governo apresentou algumas soluções, hoje uma delas, lei de reciprocidade. O senhor está entre aqueles que temos que aplicar reciprocidade na medida do que a lei está dizendo, 50 para 50, temos que fazer negociação primeiro para depois aplicar. Que cenário você tira até agora do que o governo apresentou, inclusive, como resposta? Eu acredito que essa é uma posição quase que unânime no meio empresarial em quem entende um pouquinho de política internacional e de relações comerciais, que é não devemos retalhar em nenhuma hipótese. Por quê? Porque é como dar um murro numa parede, né? Os Estados Unidos têm uma economia muito mais forte que a brasileira, 12 vezes mais forte em termos de PIB, mas não é só o tamanho do PIB, é a relevância desse PIB. Além de ser uma potência econômica, de ser o centro financeiro mundial. Então nós estamos falando de fluxos de investimentos, fluxos de capitais. É também o centro tecnológico mundial. E é a maior potência militar do globo. Então, quando você tem todos esses atributos no mesmo lugar, recomenda-se que você, que não está ali páreo a páreo, não assuma posição de reciprocidade, porque a gente não é igual aos Estados Unidos. A gente pode ser igual a outros países, mas nós não somos igual aos Estados Unidos. E nós temos que entender o confronto da geopolítica internacional, né? Eu lembro, quando a guerra comercial começou, e muita gente falando, o presidente Donald Trump começou a guerra comercial. Eu falei, não, a guerra comercial foi iniciada pela China quando baniu a exportação de ímãs permanentes de terras raras, começando a partir de 2025. Muitas pessoas olharam para mim e falaram assim, está lá defendendo os Estados Unidos, está fazendo isso, não entende o que está falando, visão partidária, etc, etc. Primeiro acordo que saiu entre Estados Unidos e China só tinha um tema: terra rara, ímãs permanentes e o retorno da exportação da China de terras raras e ímãs permanentes. Só sentaram à mesa porque tinha esse tema. Só sentaram à né? mesa porque tinha esse tema. E era a razão do início da guerra comercial. E muita gente, quando eu falei, achou que eu era completamente alienado. Eu acho que a comprovação está no primeiro acordo. Quer dizer, o primeiro acordo que desacelerou, reduziu todas as tarifas, só tratou de um item, que a China silenciosamente anunciou com mais de um ano de antecedência que em 2025 não exportar mais ímãs permanentes de terras raras. Aí vamos perguntar, mas por que isso é tão relevante? Ué, porque a China produz 98% dos ímãs permanentes de terras raras, o mundo todo concentrou a produção lá devido à escala e baixo custo. Só que esse é um ativo super estratégico, que ímãs permanentes de terras raras estão no telefone celular, estão em qualquer aparelho eletrônico, estão em tudo que gera energia limpa e, acima de tudo, então, estão em todos os equipamentos militares. Então, quando a China baniu a exportação de uma terra rara, basicamente, qualquer um que faça arma militar ou equipamento eletrônico ia ter que comprar o produto pronto chinês, não o imã permanente. Ou seja, ia ficar na mão da China. Aquilo era uma declaração para quem entende de comércio de guerra. Fora que é uma declaração, o país se autoproibindo de exportar algo, né? E ia haver alguma reação em algum momento. Houve, quando o presidente Donald Trump assumiu. Mas isso já era. Aqui, nós, FIENG, compramos o laboratório de terras raras. O único com uma fábrica no Ocidente capaz de produzir ímãs de terras raras, né? Então, quando a gente viu isso, lá em 23, a gente comprou, no final de 23, a gente comprou o laboratório justamente para desenvolver a tecnologia. Hoje estamos sendo assediados aí por vários países para ter convênio, colaboração, porque até mesmo todos os equipamentos do laboratório, quase todos, são chineses.
a China também baniu a exportação desses equipamentos que são desenvolvimento tecnológico na produção de imã de terras raras. Agora, se você for avaliar, o Brasil, na primeira tranche de tarifa, o Brasil estava na menor tarifa. Sim. Ou seja, nós estávamos melhores que os outros. Não importa se tem tarifa, importa se a tarifa dos outros é maior. Eu estou só explicando para o leigo. É como se você fosse vender um produto e o de todo mundo custasse 10. Se o seu custar 9, não importa se ele custava 1. O seu custa 9 e ele está mais barato que todo mundo que custa 10, você está em vantagem em relação aos outros. Vantagem competitiva no preço. Vantagem competitiva. Então, se a gente estava na menor faixa de tarifa, a gente virou o país mais competitivo para exportar para os Estados Unidos. Ora, é uma posição excelente. O Brasil, quando eu dei as primeiras declarações, eu falei, isso não é ruim não, é uma oportunidade, porque nós estamos na menor taxa, ninguém está melhor que a gente. Agora a gente tem que fazer um acordo para estar na taxa zero, que foi o que a Argentina conseguiu essa semana. Do mesmo jeito que a gente conseguiu ir para 50, a Argentina conseguiu ir para 0. E aí nós vamos falar assim, quando foi feito? E aí eu tô indo por trás dos verdadeiros motivos, né? Porque fica uma guerra de narrativas até em relação ao que foi publicado, mas a gente tem que ter capacidade de análise. Quando foi publicada essa alíquota de 10%, a situação do presidente Bolsonaro já existia, a situação com o Supremo já existia, todos os problemas que foram, em tese, a justificativa para implementar o aumento da alíquota já existiam. E naquele momento, o Brasil estava na menor faixa de alíquota. Por que agora nós passamos para 50%? O que mudou de lá para cá? Não mudou nada com relação às causas políticas, entre aspas. O que mudou foi o posicionamento claro do Brasil alinhado contra os interesses americanos. Sendo que o presidente Donald Trump havia dito, olha, quem ficar contra o dólar, quem ficar contra os Estados Unidos, será tarifado. O senhor vê que isso aconteceu por causa da posição brasileira e dos demais países do BRICS? Ela foi Na minha leitura, não é por acaso que logo depois da cúpula veio o tarifaço. Por quê? O Brasil ganhou muita visibilidade, o BRICS foi aqui, o Brasil deu apoio ao longo do BRICS ao Irã, deu apoio à moeda, que não é uma moeda que, na verdade, vai ser a moeda chinesa, né? Não é o real brasileiro, não vai ser a lastro do BRICS, com certeza não. Então deu apoio à moeda chinesa, que vai ser lastro dessa possível moeda. E isso, com certeza, foi interpretado pelos americanos como um ataque ali aos Estados Unidos, já que eles haviam declarado. E o Brasil estava onde? Na melhor faixa. Espera aí. Perante o resto do mundo, quem está na melhor faixa pode fazer isso? Não, não pode. E aí, na hora de soltar a medida, deixa eu ajudar lá meu amigo e bota lá que foi por isso, isso, isso. Na minha leitura é isso dos fatos. Então, está mais fácil de resolver. Basta o Brasil se reposicionar e ter a posição que sempre teve, neutra, de negociação. Eu ia lhe perguntar exatamente sobre essa posição neutra, presidente, porque olha só, o senhor mencionou o caso da Argentina, cujo alinhamento ideológico e político é umbilical com a maneira de Donald Trump de fazer a sua gestão interna e internacional. O senhor vê a necessidade de que o Brasil, o senhor mencionou a palavra neutro, alinhe-se de alguma maneira, mas de um jeito Argentina, para conseguir sensibilizar os Estados Unidos nesta conversa sobre os nossos 50%? Não precisa ser de um jeito da Argentina, porque aí vai soar falso, porque nem... Mas tem que ser neutro, tem que corrigir de maneira clara as declarações feitas até então. Tem que falar, não é bem assim. Sabe aquilo que eu disse? Não é bem desse jeito. Sabe aquelas discussões que você tem às vezes e você tem que dar um passo atrás? Pois é, nós temos que dar um passo atrás com humildade, entendendo a nossa posição em relação aos Estados Unidos. Se nós formos retalharmos os Estados Unidos, quem vai perder é o Brasil. É o que eu falei de dar um murro na parede. Quando você dá um murro na parede, o que dói é a sua pele, os seus ossos, os seus nervos na mão, todos ali vão sentir dor. É o mesmo caso. Os Estados Unidos não vai sentir em nada, ou quase nada, a nossa retaliação, mas vai nos dar de exemplo o resto do mundo, vai botar aqui esse mega tarifário,
tarifaço, vai fazer, mas um monte de medidas que nós não temos nem ideia do que pode ser. Nós somos totalmente dependentes. Hoje, o mundo inteiro é de vários aspectos dos Estados Unidos. Eu te falo, por exemplo, fluxo de capitais. Os Estados Unidos é o maior investidor no Brasil, investidor do setor produtivo, 27%. Os Estados Unidos não vende para o Brasil produto manufaturado, ele compra produto manufaturado. Ele não só vende, ele compra produto manufaturado. Então, os Estados Unidos compram do Brasil aquilo que a gente quer vender, avião, valor agregado, tecnologia. E, além de tudo, ele investe aqui. As empresas americanas, nós temos aqui em Minas Gerais de Google a Coca-Cola. Né? Para falar de um espectro bem amplo, né? Nós temos uma série de fábricas americanas no Brasil produzindo de tudo. Fruto de investimento. Agora eu falo assim, o que nós temos de chinês produzindo aqui no Brasil? O chinês vende muito para o Brasil, mas produzir aqui muito pouco ou quase nada. É uma relação diferente. A relação americana, do ponto de vista prático, ela vem crescendo junto com o Brasil, vem nos ajudando a desenvolver. Essa é uma realidade. Nós temos 200 anos de relação bilateral muito positiva. Eu não estou nem falando que os Estados Unidos é o líder mundial da democracia, de valores, princípios. Então, eu acho que, naturalmente, a gente deveria estar alinhado com os Estados Unidos. Aí eu vou lhe perguntar sobre uma questão que é aquela que tem levado o debate na discussão política sobre a tarifa. Porque o argumento principal em contrário a essa posição que o senhor está dizendo é o seguinte, mas e a soberania nacional? Porque foram colocadas questões específicas sobre a justiça, sobre relação com as big techs e outras questões. Como é que o senhor responde a isso? Digo muito. O que o Milei deveria fazer com o Brasil, então, quando o nosso presidente vai lá e pede pela libertação da Cristina Kirchner? Nós estamos afetando a soberania nacional da Argentina? Nós temos que entender. A diferença, quer dizer, são 2 pesos, 2 medidas. A relação é os Estados Unidos, aí eu estou falando do ponto de vista pragmático, é a maior potência mundial. A China foi lá e baixou as calças e falou, tá certo, vamos fazer um acordo aqui. Outros países do mundo todos estão fazendo acordo. Nós vamos ficar brigando pela nossa soberania. Do ponto de vista militar, nós não temos condição. Nós vamos entrar em guerra com os Estados Unidos? Eu estou perguntando aí. Vai dar o quê? Alguém aqui tem alguma ideia? Nós vamos declarar guerra aos Estados Unidos em nome da nossa soberania? Em quantos minutos a gente vai ser subjugado? Né? Estou falando aqui. Diplomacia é diplomacia. Quando você está lidando com alguém muito mais forte, se você for para esse é um discurso interno, populista, etc. Mas os países o tempo inteiro, no mundo global, conectado, interferem e líderes mundiais não dão opinião. Eu não estou nem falando com relação à relação Lula-Donald Trump, quer dizer, o Lula falou que ele era nazista. Então, eu estou colocando aqui, quer dizer, onde é que está a soberania americana? Sob esse pretexto, o Donald Trump poderia invadir o Brasil, porque o líder brasileiro falou que ele era nazista, né? Então, em nome da soberania americana, então, em nome da soberania dos países, são feitas verdadeiras atrocidades, todos em nome da soberania. Então, quando começa a usar soberania, eu fico muito preocupado, porque mexe com o nacionalismo, patriotismo. Então, na minha leitura, esse não é uma discussão de soberania, é uma discussão pragmática, econômica e política. Política de briga, de alinhamentos e visões de mundo diferentes. Voltando para a parte econômica, presidente, a gente está há pouco mais de 2 semanas para que esse tarifaço seja efetivamente consolidado, com a possibilidade aí dessa lei de reciprocidade que a gente mencionou há pouco. E eu queria entender do senhor, a partir deste ponto, a partir dessa decisão, como que as empresas, as indústrias têm se movimentado nos bastidores, principalmente a de siderurgia, que o senhor muito bem colocou, que é um setor que pode ser muito afetado e deve sim ser afetado a partir do momento que essa tarifa de 50% for, de fato, implementada. Então, eu queria entender um pouquinho dos bastidores, como que as indústrias têm se movimentado a partir dessa decisão. Ontem mesmo o conjunto de federações, juntamente com a CNI, se reuniu com o MDIC. Participei da reunião, o MDIC disse que o foco é negociar. Então, fiquei feliz com esse posicionamento por parte do Ministério da Indústria e Comércio. Eu acho que é essa a linha também. Entre os técnicos, há perfeita compreensão, na minha leitura,
que não dá para comprar essa briga, ou seja, que nós vamos perder muito se comprarmos a briga, que não é esse o caminho adequado. Pode não ser essa a decisão política, mas eu acredito muito que, para aqueles que compreendem, entendem que o melhor cenário para o Brasil efetivamente é a negociação. E essa tem sido a posição do Ministério, pelo menos foi ontem na reunião. Hoje, entre os setores mais afetados, vão ter reunião às 10 horas com o vice-presidente Alckmin. A gente indicou 2 pessoas aqui, o presidente do Sindicato de Ferro Ligas e o presidente do Sindicato de Ferro Gusa, porque aí é setorial. Né? Eles foram lá, que são 2 dos setores mais atingidos. O Aço já estava presente na reunião, mas a gente indicou mais 2 representantes estarão lá às 10 horas. Eu acredito muito na habilidade, na capacidade do vice-presidente Alckmin conduzir o tema. Se a política não contaminar, eu acredito que tem tudo para o Brasil manter ali uma boa relação histórica. A gente tem que ter humildade e dar um passo para trás. E aí todos nós temos de trabalhar nessa direção, ficar inflando ali essa guerra. Quem vai pagar a conta são os brasileiros mesmo. Na minha leitura, não tem como dar um bom resultado. E como os Estados Unidos está nesse momento de uma maior firmeza em relação à política comercial, eu temo muito que o Brasil seja usado de exemplo, né? Porque querem peitar, então você vai ser o exemplo mundial do que acontece com quem peita com os Estados Unidos. De fazer uma escalada à la China. Sobe 50, sobe 50, sobe 50, sobe 25, sobe 25, 25 e virar uma guerra infinita. Eu temo ser além da escalada à la China, né? Porque pode ficar não somente nas tarifas, se o Brasil retalhar, porque a China só retalhou tarifa. Se o Brasil retalhar outras coisas, como por exemplo patentes farmacêuticas, os Estados Unidos podem retalhar outras coisas. E aí eu quero explicar. Se houver um risco, eu vou lhe perguntar, presidente, se houver um risco militar... Não, militar eu não vejo, não interpreto dessa maneira. Sim. Claro que esse tipo de conflito, você sabe como é que ele começa, você não sabe como é que ele acaba, né? Mas eu não vejo o menor risco nessa direção, sim, mesmo porque, não, como diz o outro, né, gastariam 5 minutos. Né? Eu estou falando assim, de maneira pragmática. De um lado, os Estados Unidos é a maior potência bélica do mundo, e o Brasil deve estar lá no ranking 30º. Né? Nós estamos muito longe. Nós perdemos para alguns países sul-americanos, não precisa perder para os Estados Unidos. Então, essa é uma realidade que eu não vejo esse cenário no cenário mundial, mas, volto a dizer, esse tipo de conflito você não sabe como começa, você só sabe como começa. Deixa eu lhe perguntar agora, para avançarmos um pouquinho nessa nossa conversa, presidente. Na semana passada, o senhor deu uma entrevista para o Jornal Folha de São Paulo, fazendo um contexto de como era a situação hoje do mercado de trabalho e das dificuldades de contratação do ponto de vista industrial, né? De um lado, a avaliação de que benefícios sociais não estão necessariamente calibrados para interromper um ciclo de dificuldade de contratação. Eu quero lhe perguntar do ponto de vista de solução, porque a gente está batendo nessa tecla e mostrando o quanto há essa dificuldade da parte do empresariado, mas não tem surgido nem do Congresso Nacional, me parece uma discussão calibrada para isso, nem do governo federal, por motivos me parecem bastante óbvios. Mas tem caminho, pelo Congresso, tem coisas que estão sendo discutidas lá que o setor vê como minimamente razoáveis para mudar esse contexto? Claro, tem um caminho muito simples, a gente já tem apontado. O problema é que o programa social não dialoga com o mercado de trabalho. Ou seja, ou você está no programa social ou você está no mercado de trabalho. Então ele vira barreira de entrada ao mercado de trabalho. O programa social sempre foi percebido como algo temporário. O ideal é que ele seja temporário. No momento de dor, a pessoa vai ali, se acolhe no auxílio governamental e depois passa para o mercado formal de trabalho, etc. O que aconteceu é que virou uma barreira. Quem entra no programa social deixa de procurar o mercado formal de trabalho, por isso que o nível de desemprego cai a níveis recordes, e passa a fazer trabalho temporário. Ele diz, não estou procurando emprego, mas ele procura trabalho temporário. Informal. Então ele precariza o mercado de trabalho, que é uma bandeira tão cara do governo. Na prática, hoje o programa social precariza, que boa parte das pessoas que estão no programa social estão fazendo bicos, sendo diaristas, trabalhando por dia,
em vários setores da economia e não estão aderindo ao mercado formal do trabalho. Ou seja, e você cria uma autofagia nesse processo, que quem está no mercado de trabalho fala assim, não, peraí, se eu sair do meu trabalho com carteira assinada, eu vou receber a assistência do governo, talvez trabalhe menos dias e ganhe mais com diárias do que trabalhando no mercado formal. O que acontece? As pessoas param de sair do programa social para o mercado de trabalho e começam a migrar do mercado de trabalho para o mercado de assistência social. Ou seja, esse mecanismo ele já existe, ele já está ocorrendo. Então, o que a gente vai fazer? O que nós temos que fazer? Olha, tem que ter uma política de renda mínima. Então, para quem ganha abaixo de R$2.000, todas as pessoas com carteira assinada ou sem carteira assinada terão direito a uma renda mínima. Talvez ela terá que ser um pouco menor que o atual padrão para comportar todos que estão naquela faixa, mas aí é justo. E aquelas pessoas que não têm capacidade laboral, que efetivamente estão no auxílio porque não têm como trabalhar, essas pessoas poderiam ter um auxílio como é hoje. Mas aquelas pessoas que estão aptas a trabalhar teriam que estar no programa de renda mínima, que seria um auxílio menor, mas mesmo quem estivesse trabalhando com carteira assinada, também deveria receber até um determinado patamar de renda. Defini-lo temporalmente é uma solução, ou seja, o auxílio pode ser levado àquela pessoa por um período de, eu vou falar hipoteticamente, 6 meses, um ano e 8 meses? Vários países que têm programas sociais como o nosso, eles têm que a pessoa é obrigada a aceitar as propostas de trabalho se ela está no programa e ela está apta a trabalhar. Então essa também pode ser uma outra alternativa que a gente já levou ao governo, que não precisa nem de criar renda mínima, não precisa fazer nada. Só que se a pessoa está no programa social, ela recebeu uma proposta de emprego, ela não aceitou, na segunda proposta de emprego ela é obrigada a aceitar. Ela pode recusar uma, mas não duas. As pessoas num banco de emprego, as empresas vão lá e falam, eu quero contratar essa pessoa. Ela pode recusar uma vez, mas não a segunda. Na segunda ela deveria ser contratada. Claro que tem que ter um raio de distância de onde a pessoa mora, etc, um critério. Não pode ser uma pessoa, uma empresa de qualquer lugar do Brasil contratar uma pessoa de outro lugar que ela tem que mudar. Mas é muito fácil fazer isso, né? Casar, para que a gente então... Porque esse custo ele recai sobre o resto da sociedade, tá certo? E nós não podemos incentivar uma pessoa a ficar perpetuamente no programa de assistência social. Deixa eu perguntar sobre um ponto que avançou no Congresso Nacional. Acho que há muito não tínhamos uma discussão que levava benefícios fiscais, incentivos fiscais, para uma ideia de um projeto de lei que coloca um painel para dizer efetividade, está acontecendo neste espaço de tempo e vai chegar até esse final. Isso surgiu depois do governo tentar levar o IOF da maneira como foi e parar na justiça. Agora o projeto está tratando especificamente de dizer por quanto tempo, qual setor, que benefício foi, que lhe parece essa proposta, ela é boa, ela dá conta de colocar a discussão nos termos adequados para os setores, presidente? Olha, essa é uma discussão muito sensível na minha leitura, que tem várias prerrogativas equivocadas. Primeiro, o incentivo fiscal ele é repassado por preço, né? Os maiores incentivos fiscais são da cesta básica, são de determinados produtos, tem a Zona Franca de Manaus também, e tem os incentivos fiscais que foram levados para que as empresas invistam em determinados lugares. Então, tem os incentivos da Sudene, da Sudan, que são incentivos que locacionais, em que as empresas vão para aqueles lugares e investem ali. E você tem os incentivos estaduais, que são incentivos de ICMS, que quando foi feita a guerra tributária, vários estados começaram a conceder incentivos. Hoje é uma coisa alastrada, mas que tem data e hora para acabar, que começa em 2029 com a reforma tributária e acaba a partir de 2032. Na minha leitura, os incentivos eles viram o demônio da vez, mas na verdade eles são um grande ativo do país. Em que pese que eu estou falando isso. Porque o Brasil tem uma carga tributária muito alta. Então, quando você tem um incentivo fiscal, você reduz a carga tributária daquele determinado setor. Que, volto a dizer, quem paga não é o empresário, quem paga é a população quando compra. A população tem que entender
custo de todo o imposto está no conjunto de produtos e serviços que a sociedade consome. Por isso que tem coisa aqui no Brasil que é barata para produzir e cara quando se consome. É cara quando você coloca a carga tributária. Então, o incentivo fiscal, quando ele é tratado que ele é um direito de poucos que estão ali recebendo, ele é um tratado equivocado. Porque, na verdade, aquele setor que está recebendo incentivo, ele está com a menor carga tributária, então o consumidor, quando está adquirindo aquele produto, está pagando menor carga tributária. Se nós formos acabar com todos os incentivos fiscais do Brasil, o que vai acontecer é que a arrecadação do governo vai subir estratosfericamente e os preços de tudo vão subir estratosfericamente na mesma proporção. Por quê? Aqueles incentivos foram retirados dos respectivos custos das mercadorias que foram vendidas. Então, essa é uma discussão que muitas vezes a população mesmo não tem consciência. 10% como está, pelo menos é o desenho inicial que o Congresso sinalizou ao governo federal. 10% é factível? Na minha leitura, é um equívoco. Né? Nós já estamos num país que a gente está reduzindo carga tributária, não diminuindo incentivo para aumentar a carga tributária. Nós tínhamos que estar discutindo uma redução da carga tributária, lembrando que a reforma tributária já fixou as alíquotas. E se você reduzir com os incentivos atuais, se você reduzir os incentivos, na verdade nós vamos estar pagando mais tributo, porque ela foi balanceada com os incentivos existentes. Então, deveria ser retirado da alíquota o aumento de incentivos. Só que o governo não quer fazer isso. O governo quer arrecadar mais para gastar mais. E esse é o equívoco. E é aí que a gente gera uma grave distorção. Nós já somos, para o nosso nível de desenvolvimento, o país com a maior carga tributária do mundo. Teremos aí o IVA, que foi aprovado na reforma tributária, o maior IVA do mundo. Eu fui agora ao Japão, o IVA lá é 10%. Uma sociedade totalmente desenvolvida. Nós vamos ter IVA aqui de 28%. Não dá para falar. E lá você anda, saúde funciona, sistema de transporte funciona, estrada não tem buraco, você vai tudo contra embala, todos os lugares, infraestrutura. Aqui nós vamos precisar de 28 para não ter nada. Educação, se você quiser uma boa educação, você tem que pagar particular. Saúde pública, se você quiser uma boa saúde pública, você vai ter que pagar um convênio de saúde. Se é mentira o que eu estou falando, todo mundo que pode tem convênio de saúde, não tem saúde pública. Todo mundo que pode paga a escola particular do seu filho, não tem escola pública. Ou seja, nós temos uma carga tributária enorme, com uma prestação de serviço horrorosa. A solução é aumentar a carga tributária. Se for reduzir incentivo para reduzir a carga tributária, proporcionalmente, sou favorável. Agora, se for para reduzir incentivo para o governo gastar mais, para o orçamento ficar mais confortável, sou totalmente contra. Nós tínhamos que estar discutindo hoje a reforma do Estado, a redução do Estado, o aumento da eficiência do Estado, que nós pagamos imposto para esse Estado, e essa é a discussão central. Aí muita gente vai falar, não, está mais uma vez defendendo o empresário. Não, estou defendendo a sociedade, estou defendendo a população, que é ela quem paga a carga tributária. Deixa eu lhe perguntar uma última aqui, presidente. Já chegamos aqui ao nosso horário, mas tem assunto, então não podemos deixar de tratá-los. Para voltar os olhares para Minas Gerais sobre a missão Japão. Ela vem acontecendo já há algum tempo, ano a ano tem tido algumas oportunidades, protocolos de intenções, outros investimentos que vêm diretamente para o Estado. O que saiu do ano de 2025? Tem investimentos específicos e apostas específicas que a indústria faz em melhora dessa relação para alguma área do Estado? Olha, foram vários, né? Foram mais de 250 empresários que foram. Então, teve empresas que anunciaram investimentos aqui em Minas Gerais. Ao mesmo tempo, o tempo do Japão é um tempo bem diferente do nosso, né? Eles não tomam decisão de curto prazo. Então, tudo aquilo que foi anunciado de investimento é porque já estava no pipeline. Não teve nada a ver com apesar do anúncio, não foi fato conquistado ali. Foi meramente anunciado ali. Mas nós plantamos vários anúncios futuros de investimento, na minha leitura, com relações bilaterais, com aprofundamento, né? Além disso, muitas parcerias comerciais foram ali revalidadas e outras foram iniciadas. O japonês, ele se sente culturalmente muito honrado com a visita, com a presença, né? Ainda mais com nós que estamos do outro lado do mundo. Nós temos uma relação Minas Gerais-Japão muito antiga, né? Que no início dos Estados Unidos
do Japão surgir como potência mundial. O primeiro grande investimento japonês fora do Japão foi justamente o investimento na Uzi Minas, no cenário pós-guerra. Então, para eles é bastante emblemático essa relação com o Brasil. E nós temos aqui investimento na Uzi Minas, na Cenibra, importantes empresas de Minas Gerais com investimentos japoneses consolidados no estado. Ainda vale aquela máxima de que para fechar negócio com o japonês tem que sentar, jantar, etc. Tem um ritual para funcionar? Não é uma vez, não são várias, né? Tem que sentar, jantar, conversar e depois conversar mais e conversar mais. Por isso que a presença ela é relevante. Toda vez que você está de maneira contínua mantendo a relação, eles aumentam a confiança. É claro que lá a gente ouviu também muita preocupação com o ambiente do cenário de investimentos brasileiro, com a preocupação justamente com esse negócio de tributo. Uhum. Porque eles falam, a gente investe lá com uma regra, aí vocês ficam mudando a regra o tempo inteiro, para nós isso é risco. E essa discussão de estar o tempo todo se rediscutindo tudo na área tributária, né? As pessoas entram com uma regra e na hora que vão produzir, a regra vira outra. Lembrando que investimento de indústria é investimento de longo prazo. Então a gente tem que falar aqui, quando vai falar de incentivos fiscais, tem que falar da segurança jurídica. Várias empresas investiram bilhões em determinada localidade em função de incentivo fiscal, né? E depois não dá para voltar atrás do investimento já feito. Tem todo um direito consolidado ali, né? Fruto de acordo, memorando de entendimento, etc. Então, volto a dizer, na minha leitura, nós temos que ter muita calma nessa hora e tomar muito cuidado para que o incentivo fiscal deixe de existir e vire carga tributária que a população vai pagar e os produtos terão o seu custo aumentado. A briga nossa tem que ser pela redução do custo do Estado para que o cidadão pague menos tributo. Presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, Flávio Rossi, muito obrigado por estar mais uma vez aqui conosco. Como os assuntos são tantos, daqui a pouco a gente vai precisar que o senhor volte para contar mais coisas. Por favor. Vai ser um prazer, o programa está fazendo um grande trabalho, tem acompanhado. Parabéns aí, Guilherme, parabéns, Laura. Tenho certeza que a 98 News veio para ficar e está mudando aí parte do cenário de notícias de Minas Gerais.